falar sobre UAVs ou drones. O termo drone é utilizado para descrever qualquer tipo de aeronave que possua um sistema de propulsão que não transporte nenhum operador humano, que utiliza as forças aerodinâmicas para gerar sustentação, que seja reutilizável e que possa ou não ter a capacidade de carregar uma carga letal. Devido a esta última característica, alguns mísseis e até alguns tipos de aeronaves não podem ser considerados drones, uma vez que por si só constituem a munição. Nós podemos agrupar os drones em dois grandes grupos, quanto à sua autonomia. Aqueles que possuem um voo autónomo, com trajetórias e estratégias de voo pré-programados por um computador de bordo, e aqueles que possuem um voo controlado por um operador humano via central de comando. Na língua portuguesa existem duas siglas para descrever os drones, mas devido à sua pouca utilização nós não vamos abordar durante a nossa apresentação. São eles o VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, e VARV, Veículo Aéreo Remotamente Pilotado. Inicialmente, os drones eram utilizados sobretudo para fins militares, principalmente para missões em que havia elevado risco de perda de vida humana, como missões de salvamento, missões de reconhecimento do território ou até combates aéreos. Ao longo dos anos, esta tecnologia foi se desenvolvendo e revelando-se cada vez mais útil para muitas outras áreas, como é o caso do cinema ou até do desporto. Para que exista um sistema fluido e correto de aviação civil, existem organizações cuja função e objetivo é a regulação do tráfego aéreo. Nos Estados Unidos existe a FAA, Federal Aviation Administration, que acaba por cobrir todo o território americano. Na Europa também existe uma organização com a mesma finalidade, que é a EASA, European Aviation Safety Agency. Segundo a EASA, os UAVs são incluídos num grupo maior, que são os UAS, Unmanned Aerial Systems, ou seja, sistemas aéreos não tripulados, que são constituídos não só pela aeronave em si, mas também pela central de comando à qual é feita a ligação durante a operação. Uma das principais características dos drones é, para além da sua grande eficiência, também o seu reduzido custo. Apenas a título de exemplo, estima-se que os drones utilizados a nível militar custam cerca de 10 vezes menos do que as aeronaves tripuladas concebidas para o mesmo efeito. Este reduzido custo atraiu o interesse de muitas empresas que para terem lucro económico foram investindo cada vez mais. Segundo um estudo da Drone AI, Drone Investment Insight, estima-se que cerca de 450 milhões de dólares terão sido investidos apenas no ano de 2018. Ao longo da nossa apresentação, nós vamos começar por fazer uma breve contextualização histórica, começando por abordar como é que os drones surgiram e como evoluíram ao longo do tempo. Posteriormente, iremos analisar um pouco os subsistemas que geralmente são utilizados nos drones e em que medida é que eles se diferenciam das aeronaves tripuladas. Posteriormente, vamos dar especial atenção ao subsistema de guiamento, navegação e controle e iremos dar alguns exemplos das aplicações atuais dos drones. Por fim, iremos fazer uma breve conclusão. Passamos então à contextualização histórica. E antes de mais, gostava de vos pedir que imaginassem um drone. E o mais provável é que vos surja na cabeça algo com este aspecto. Mas a verdade é que este aspecto apenas foi possível graças à rápida evolução nos últimos anos. Porque, na verdade, podemos considerar que o primeiro UAV tinha de facto este aspecto. Um balão. De facto, no ano de 1849, a Áustria lançou sobre a cidade de Veneza balões incendiários. Estes estavam carregados com explosivos e rastilhos, de modo que, assim que estivesse a sobrevoar a cidade de Veneza, pudesse largar os explosivos. No entanto, poucos tiveram sucesso por causa das mudanças repentinas dos ventos. E como em várias áreas da ciência, a guerra é um fator impulsionador do seu desenvolvimento.
E deste modo, durante a Primeira Guerra Mundial, destacamos o nascimento, digamos assim, do Russell Proctor Aerial Target e, posteriormente, o Hewitt Sperrit Automatic Plane. O primeiro deveu-se graças aos desenvolvimentos de controle por rádio por Archibald Lowe e o segundo era controlado por giroscópios. Na fase pós-guerra, este último modelo que eu falei, o Hewitt Sperrit Automatic Plane, desenvolveu-se mais tarde pelas forças norte-americanas e nasceu Catherine Burr. No período pós-guerra, o Reino Unido trocou-se e surgiu o Royal Aircraft Establishment Clarence e também o DH-82B Queen Bee. Este foi importante porquê? Porque foi nesta época em que surgiu o termo drone. Portanto, foi primeiramente utilizado pelo Reino Unido, mais tarde pelos Estados Unidos e só posteriormente foi globalizado o termo. Depois da guerra do Yom Kippur, em 1973, no qual Israel tomou parte, Israel desenvolveu vários drones de reconhecimento e vigilância aérea e destacamos então o nascimento do Tadiran Massif e mais tarde o AIA Scout. Os Estados Unidos apenas deram importância a esta vertente de reconhecimento aéreo após a captura do piloto norte-americano Francis Garris Powers em terreno soviético durante a Guerra Fria, porque isto foi um alerta. E portanto, em 1994, bastante mais tarde, o Pentágono contrata a General Atomics para desenvolver um drone que seja mais resistente, que seja maior e mais silencioso, de modo a que não seja necessário levar tripulantes nas missões de vigilância e de reconhecimento aéreo em terreno hostil. Deste modo, no final ainda deste ano, nasceu a primeira geração dos drones Predator. Eles foram bastante importantes no tempo militar mais recente, porque a primeira utilização foi em 1995, na Guerra da Bósnia. Posteriormente, foi responsável, em 2000, pela localização de Osama Bin Laden, no Afeganistão, e, devido a esse marco importante, o Pentágono autorizou ainda nesse ano o armamento deste drone com mísseis Hellfire. Após os ataques de 2001, nos Estados Unidos, este drone foi intensamente usado pelos Estados Unidos para capturar e assassinar membros associados ao Al-Qaeda. Deste modo, passo então a palavra ao meu colega José, que nos irá falar dos subsistemas que constituem estas aeronaves. Obrigado, Carlos. Vou falar-vos agora dos principais subsistemas que compõem o UAV. Para alinhavar a nossa conversa, vamos estabelecer um triângulo de dinâmicos. Em primeiro lugar, a base composta pelas estruturas, mecanismos de atuação e fontes de energia. Em segundo, os sensores. E em terceiro, as comunicações. Por último, a fazer a ligação entre todos estes subsistemas, temos os computadores de bordo. Em primeiro lugar, e ao nível das estruturas, os UAVs são mais leves e pequenos que os aviões convencionais, pois não há o constrangimento de transportar pessoas e tendem a apresentar formatos muito variáveis. Estes podem ser categorizados fundamentalmente em dois grupos, asa fixa e multicosmos. A primeira configuração é muito semelhante à usada para o transporte de pessoas e mercadorias. Já a segunda permite descolar e aterrar verticalmente e ainda pairar. Além desta versatilidade, é mais ágil que a primeira, mas a sua eficiência e estabilidade são inferiores. Por atuação, define-se o sistema que permite a regulação das forças e momentos aerodinâmicos. A este nível, o subsistema da propulsão é aquele que mais se distancia dos veículos tripulados e por isso abordamos com maior ênfase. O mecanismo mais utilizado em UAVs de pequena dimensão é o motor elétrico acoplado a uma hélice, cujas principais vantagens são a alta eficiência, o baixo peso e as baixas emissões. Por exemplo, os brushless direct current, alimentados por uma corrente contínua de baixa tensão, são os mais procurados no mercado atualmente por serem mais eficientes que a vasta maioria que opera a corrente contínua e, além disso, apresentarem uma maior vida útil e produzirem menor ruído, o que pode ser extremamente vantajoso em algum tipo de missões. Para alimentar estes motores, são necessárias fontes de energia elétrica, nomeadamente baterias, células de hidrogênio e energia solar, como é o caso do Airbus Zephyr, que conseguiu uma autonomia de 336 horas e 22 minutos em 2010. Em segundo lugar,
os sensores são componentes de maior importância, dada a necessidade de monitorizar o ambiente envolvente, principalmente se a aeronave estiver equipada com um sistema de pilotagem automática. Uns dos principais componentes são as IMUs, Inertial Measurement Units, que são combinações multiaxiais de alguns sensores, tais como acelerómetros, giroscópios e magnetómetros. Os primeiros dois medem a aceleração e velocidade angular respectivamente. Além destes, podem conter ainda barómetros e termómetros utilizados para o cálculo e correção do cálculo de altitude. Estas unidades estão ainda equipadas com redundâncias. Dito de outra forma, possuem mais do que um sensor para a medição da mesma grandeza segundo o mesmo eixo, o que permite continuar a obter resultados em caso de uma eventual falha num dos sensores e também combinar várias medições a fim de obter uma estimativa mais exata. Para finalizar este nível, os UAVs também estão equipados com um sistema GPS e outros instrumentos, tais como sonares, câmara de vídeo e um tubo de pitot semelhante ao que eu tenho aqui comigo e também é utilizado para medir a pressão. Como aqui podem ver. Por último, resta-me falar-vos das comunicações que a aeronave estabelece com a base no Sol. Desde lá, um operador pode controlá-la remotamente ou ajustar apenas a emissão em progresso caso se trate de um UAV com maior autonomia. O protocolo de comunicações pode ser essencialmente de dois tipos, centralizado e descentralizado. No centralizado, a aeronave troca informações apenas com a central de controle. Por outro lado, verifica-se uma aposta cada vez maior em protocolos de comunicação distribuída em redes de vários UAVs. O principal objetivo desta investigação é a otimização dos recursos disponíveis através da cooperação entre as várias aeronaves na rede, como mostra a figura. Por fim, a coesão entre todos estes subsistemas é assegurada por um computador de bordo, como este, por exemplo, e que, neste caso, contém no seu interior uma IMU e que desempenham um vasto leque de funções. São elas a comunicação, a aquisição das medidas dos sensores e a regulação da atuação. Todas estas tarefas permitem controlar a trajetória do veículo através de um sistema de GNC que o Leonardo irá explorar de seguida. Guiamento de navegação e controlo é a área que estuda o desenvolvimento de técnicas e sistemas para o controlo do movimento do veículo. Como o seu próprio nome indica, esta área está dividida em três componentes principais. Para uma aeronave em particular, o guiamento tem como objetivo determinar a trajetória a seguir pela aeronave com base no propósito para a qual foi concebida. A navegação pretende obter com fiabilidade, a posição e atitude da aeronave com base em medições ruidosas dos sensores e, por fim, o controlo, que regula a atuação do UAV por forma a que seja seguida a trajetória dada pelo sistema de guiamento. Antes de projetar o sistema de GNC ou qualquer uma das suas componentes, é fundamental construir um modelo de aeronave que pretendemos controlar. A forma eleita para a representação deste modelo é sobre a forma de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, escrito em ordem às derivadas, representado desta forma, em que xi são as n variáveis de estado, ui são as m variáveis de controle. Se este for o menor conjunto de variáveis que descreve completamente este sistema dinâmico, então esta é chamada uma descrição em espaço de estados, comumente representada desta forma, em que x é o vetor das variáveis de estado, u é o vetor das variáveis de controlo e f é uma função, normalmente não linear, que espelha a dinâmica e a cinemática da nossa aeronave. Vejamos agora com mais atenção cada uma destas componentes. Em primeiro lugar, podemos reduzir o problema do sistema de guiamento ao cálculo da trajetória entre dois pontos, enquanto sujeitos a um conjunto de condições. E que condições são estas? Bom, em primeiro lugar, como é evidente, impomos restrições acerca do estado inicial e final da aeronave. Podemos também definir waypoints entre estes dois estados e é também muito comum imporem-se limites máximos e mínimos a algumas variáveis de estado e de controle. Por fim, por forma a suavizar esta trajetória que o UAV irá percorrer, é imposta a condição de minimização de uma função de custo.
As funções de custo mais utilizadas são normalmente o intervalo de tempo entre o instante inicial e o final, a velocidade entre eles, a sua aceleração, a primeira derivada da aceleração, ou jerk, e também a segunda derivada da aceleração, ou snap. Esta última é muito utilizada para o controle da trajetória de quadcópteros e o GRASP, um laboratório na Universidade da Pensilvânia, que lida com este tipo de problemas, propôs um algoritmo minimizador de snap para gerar uma trajetória para um quadcóptero através de arcos circulares, como vemos nestas duas imagens. Por outro lado, um dos grandes problemas que enfrentamos quando pretendemos controlar o movimento de um veículo aéreo, ou qualquer sistema dinâmico no geral, é o facto de, como podemos ver nestas duas figuras, as medidas obtidas dos sensores serem muito contaminadas com ruído. Assim, o sistema de navegação permite desenvolver técnicas para mitigar os efeitos deste ruído e poder obter uma estimativa fiável das variáveis de estado da aeronave. Dado que o ruído é caracterizado por ter uma frequência muito mais elevada do que a variação real das variáveis de estado, é muito comum implementarem-se filtros passo abaixo, de forma a atenuar as variações de alta frequência. Estes filtros têm muito bom desempenho para variáveis de estado que possam ser medidas diretamente dos sensores, como é o caso da velocidade do ângulo de rolamento, representada neste gráfico. No entanto, o seu desempenho já não é tão bom e é necessário usar filtros mais robustos quando se trata de variáveis que não possam ser medidas diretamente dos sensores. Destes filtros mais robustos, o mais popular é o filtro de Kalman. Este filtro baseia-se em dois tipos de iterações de previsão e de correção. Enquanto não está disponível uma medida dos sensores, é feita uma previsão da variável de estado no instante atual, através da integração do modelo de aeronave, que vimos anteriormente, desde o último estado previsto até o instante atual. Quando está disponível uma nova medida do sensor, esta previsão é atualizada com esta medida ruidosa e o balanço que se faz da importância a dar a cada uma destas medidas é efetuada através de um balanço que é regulado por uma estimativa que é feita do erro de previsão que o filtro também calcula ao longo do seu funcionamento. Por fim, como já vimos, o controle pretende regular as variáveis do controle do aeronave de forma que siga a referência dada pelo sistema de guiamento e os controladores são avaliados essencialmente em três dimensões. Na sua capacidade de seguir a trajetória dada pelo sistema de guiamento, como seria evidente, na sua rapidez de atuação e também na imunidade a perturbações que este controlador tem. Gostava agora de vos apresentar um exemplo de um controlador, neste caso para o ângulo de rolamento de uma aeronave. Aqui à esquerda entra a referência dada pelo sistema de guiamento. Tudo o que está envolto neste retângulo, neste polígono azul, são contas, integrações, derivações, subtrações e somas, sim. E este controlador tem uma característica que é comum à grande maioria dos controladores, que é o uso da realimentação, ou também se chama um controlador em anel fechado. O que é que isso significa? Significa que, para o cálculo da atuação instantânea, é utilizado não só a referência do guiamento, mas também o valor instantâneo da variável de estado que podemos controlar, como podemos ver através destas duas setinhas que fazem a realimentação para a parte das contas. É esta coesão entre os subsistemas que eu e o José Luís vos apresentámos que contribui para que os UAVs sejam capazes de exceder as capacidades de um piloto em alguns aspectos. Essa é uma das razões por que são tão utilizados e para uma tão grande vastidão de cenário, como agora o António vos irá explicar de forma mais detalhada. Então, e agora fizemos uma viagem desde os primórdios dos UAVs até à forma como estes são controlados atualmente, é a altura de falar das aplicações atuais. Trago-vos aqui um exemplo de um protótipo desenvolvido pela Airbus que vai ser lançado no próximo ano e cujos principais clientes são os militares espanhóis, franceses e alemães. E porquê que estava a falar da indústria militar? Porque relatórios da Goldman Sachs prevêem que 70% dos investimentos que são feitos nos próximos anos a nível da indústria dos UAVs é na área militar. Na área militar porquê? Porque também é nesta área que se encontram os maiores desenvolvimentos desta tecnologia. Então, e pergunto a vocês, na área militar o que é que se faz com UAVs? Faz-se tudo. Aplica-se em cenários de combate, como a Carla já explicou, por isso não me vou alongar, e também em missões de conhecimento e vigilância, como o Tiago também já explicou. Vou só referir apenas a questão dos custos, do perigo e das crises diplomáticas. Custos porque, em média,
como ele disse, um AV custa 10 vezes menos do que o equivalente tripulado, como por exemplo, o F-9 Reaper custa cerca de 15 milhões de euros, enquanto que o equivalente F-35 tripulado custa 115 milhões, é uma diferença substancial e que faz diferença no caso de ser abatido. Em caso de ser abatido também, há perigo para o piloto, com o AVs não há. Crises diplomáticas também, na questão de não existir cidadãos de países estrangeiros a invadir espaço aéreo. Os UAVs também foram começados a utilizar nos anos 90 como alvo de treino militar, nomeadamente com a conversão por parte dos Estados Unidos de aeronaves antigas, como o F-4 Phantom e mais recentemente o F-16, em UAVs. Isto para quê? Para conseguir proporcionar aos pilotos oportunidades de treino mais realistas. No entanto, tal como há desenvolvimento a nível ofensivo, tem de haver desenvolvimento a nível defensivo por parte das nações. E as tecnologias que têm sido investigadas foram a utilização de lasers de elevada potência para desativação ou destruição dos UAVs, a utilização de radiofrequências para sua desativação ou então interferência, também a utilização, já estas duas situações, em situações de curto alcance, de redes físicas que são disparadas contra o UAV e que os desativam, e também a utilização de dados de rapina, isto também já no contexto civil em aeroportos, para que consigam desativar UAVs de pequena dimensão que podem interferir com descolagens e aterragens de aeronaves. A desativação de minas é também um dos exemplos em que neste momento se utiliza UAVs para prevenir as perdas de vida humana. E o projeto principal que desenvolve este tipo de aeronaves é o Mine Airborne Drone. Este projeto tem cerca de 4 aeronaves no seu alinhamento e o exemplo que vos trouxe é o do Manta Ray. Este drone tem como sensores acoplados, portanto, sensores de mapeamento 3D, detectores de metais e também detectores infravermelhos que conseguem analisar a vegetação em redor de um determinado campo e, devido ao vazamento de substâncias do explosivo, altera a emissão infravermelha da vegetação e conseguem detectar precisamente onde está a mina. Este drone consegue ainda colocar uma pequena carga explosiva sobre a mina, afastar-se e tornar remotamente de forma a eliminar de forma segura a mina. Em termos de aplicações civis, e porque o nosso tempo está a acabar, vou apenas referir rapidamente. Existem inúmeras aplicações civis e crescem dia para dia drones são algo muito versátil e vou explorar mais à frente, mas os exemplos que vos vou trazer começam com uma empresa portuguesa, que é a Wavision. É uma empresa que está na vanguarda do desenvolvimento de drones e também de sistemas para prevenção e combate aos incêndios. Em seguida, temos a Amazon Prime Air. É um sistema muito controverso também e ainda não foi completamente implementado, mas desenvolvido pela Amazon para transporte de cargas, nomeadamente a entrega de encomendas diretamente ao cliente. O Ambulance Drone foi um projeto desenvolvido nos Países Baixos por investigadores e que tem como objetivo diminuir 10 vezes o tempo de resposta das equipas de emergência médica. Este drone é capaz de levar medicamentos e também, aqui por cima, pastas fibriladoras para prestar os primeiros socorros cerca de 1 minuto depois de contactar os serviços de emergência, em vez dos 10 minutos que normalmente são precisos. Por fim, trouxe aqui o Yamaha F-Max, que foi o drone que foi introduzido na indústria agrícola ainda nos anos 90. Agora, para concluir, começámos por fazer um contexto histórico e por falar principalmente das aplicações militares dos drones, porque foi neste ambiente que os UAVs se desenvolveram primeiramente. Em seguida, falámos dos subsistemas e dos sistemas de guiamento, navegação e controle, que trabalham em conjunto para nos proporcionar as características dos UAVs que nos fazem querer utilizá-los e que lhes conferem as vantagens que já foram exploradas durante o trabalho. Por fim, falámos das aplicações. Então, e porquê é que fizemos este trabalho se não era sequer um dos trabalhos que estava na lista de sugestões? Porque nós consideramos que os UAVs, são estas características todas, são extremamente versáteis, eficazes, reduzem os custos, os esforços e, sobretudo, os riscos em certas atividades para o ser humano. E por isso são extremamente benéficos para a humanidade, na nossa opinião, porque também são dos setores da aviação, talvez o setor que nos últimos anos tenha experienciado uma maior expansão. Por isso, escolhemos este trabalho. Estamos agora abertos às vossas dúvidas, esperamos que tenham sido esclarecedoras. Obrigado.